Obrigado, Brenda. Que Deus abençoe. Neste momento, eu gostaria de convidar nosso amigo, nosso irmão, Daniel, que está aqui conosco essa manhã, para repartir conosco a palavra de Deus. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. E que o Santo Espírito de Deus possa te usar mais uma vez poderosamente. Amém? Som. Feliz sábado mais uma vez. É um prazer estar aqui com os irmãos da igreja do Vila Aurora. Faz um tempinho, né? A última vez que eu vim aqui, a gente deve ter a diferença de um mês. Mas já vou adiantar para vocês. Sábado que vem eu também estarei aqui, passando a escola sabatina com vocês. Então, eu já me sinto em casa. Conheço já muitas pessoas aqui. Outras pessoas eu não conheço, mas eu agradeço a cada um de vocês por estarem aqui hoje, pelo Henrique, pelo convite. E que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos fazer uma oração, em seguida vamos dar início à leitura da palavra de Deus. E também eu gostaria de agradecer aí vocês aí pelo presente que vocês fizeram aqui para a igreja, né? 10 anos, magnífico aí o grupinho de vocês, a mesma diferença que tem conosco lá do Pan-Americano também, 10 anos. Que Deus ele possa continuar abençoando cada um de vocês para que a gente consiga, né, prosseguir aí para futuramente, se for da vontade de Deus, esse grupinho se transformar numa igreja e dar origem a muitos outros lugares, né? Que Deus abençoe a cada um dos líderes e a igreja como um todo. Oremos então. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na sua casa, mais um sábado, estudando a sua palavra. Neste momento pedimos a direção dos altos céus, Senhor, que o Espírito Santo venha ser o nosso guia, o nosso instrutor, que possamos estar com os nossos ouvidos, Senhor, atentos à sua palavra. Esteja conosco, é o que rogamos, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode tirar máscara, com máscara? Como que funciona aqui? Tirar? Licença. Então, antes de começar, a última vez que eu vim aqui, eu esqueci de apresentar minha namorada. E quando eu fui embora, ela falou, nossa, o pessoal achou que eu era do Pan-Americano. Na verdade, a Laís está ali atrás, minha namorada, que está me acompanhando. A Thaís também. A Laís não é do Pan-Americano, ela é da igreja do Recanto dos Humildes, aqui do lado, né? Outro distrito. E a Thaís é da igreja de Ipanema, né? Sua mãe também se faz presente aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, está apresentado, tá bom? Não vou falhar dessa vez. Irmãos, vamos darmos início. O tema que eu trouxe nessa manhã, para repassar para os irmãos, é um tema que eu separei como um tema de timidez. Confesso que é um assunto que eu tinha bastante dúvida a respeito, né? Na igreja eu nunca vi ninguém pregar sobre o tema, timidez. E eu estudei o assunto e, pela graça de Deus, aí vou tentar repassar para os irmãos o assunto que a mim foi concedido. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. É um versículo que já é bem direto, né? Que aqui vem fazendo uma descrição, né? Dos tipos de pessoas que não haverá na nova terra. Apocalipse 21, versículo 8. Diz o seguinte, acompanhe comigo aí. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a parte daqueles que cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Saberá, esse daqui é o quê? A segunda morte. Esse livro do Apocalipse, ele faz diversas descrições, né, a respeito do tipo de pessoa que não haverá na nova terra, né? Aqui nós temos uma descrição bem resumida, né, do todo. E aqui também se enquadra, nessa descrição, os tímidos, né? As pessoas que têm a timidez. Só que, como assim timidez, né? Como assim tímidos? É um assunto que muitas das vezes a gente tem dúvida, né, a respeito. O que será que a Bíblia quer dizer quando diz que os tímidos também não herdarão o céu? Será que se eu tiver um pouco de vergonha é pecado? Será que eu vou me perder por isso? Irmãos, a Bíblia ela é bastante direta em dizer que os tímidos não herdarão o céu. E também diz que timidez é pecado, né? Que não vai herdar o céu, se torna o quê? O pecado, uma divisão. Só que estudando a Bíblia, voltando lá para a história de Moisés,
Aqui muitos lembram, né? Quando Moisés ele foi chamado, que Deus chamou ele, o que ele disse para Deus? Quando Deus falou assim, você vai ter que ir até o faraó e libertar o povo. E Deus ele deu a descrição de que Moisés tinha que falar para o faraó. E Moisés ele disse o seguinte, ele disse que ele não era capaz, né? Porque ele não sabia o que? Falar. Abram aí no livro de Êxodo 6, 30. Capítulo 6, versículo 30. Vamos deixar a palavra de Deus falar, né? Um pouco, sempre bom. Êxodo capítulo 6, versículo 30. Esse é um de muitos versículos, né? Em que Moisés ele diz que ele não se acha suficiente para o trabalho. Êxodo capítulo 6, versículo 30. Fala assim, ó. Moisés na presença do Senhor, ele disse o quê? Eu não sei falar bem, como pois me ouvirá o faraó. A gente sabe bem aqui que Moisés ele estava foragido, né? Tinha matado um egípcio, tinha fugido. E agora, depois de 40 anos, Deus chamou ele para ele voltar para o Egito de novo e se apresentar diante do faraó. Irmãos, não era uma responsabilidade fácil, era uma responsabilidade difícil. Porque Moisés ele não sabia se o faraó que estava lá era o mesmo faraó que estava na época quando ele matou o egípcio. O que ele disse? Senhor, eu não sei falar. Não me acho capaz. Não só Moisés, como Jeremias também. Quando Jeremias foi chamado, ele era muito novo. E ele disse as mesmas palavras para Deus também. Senhor, o Senhor me escolheu para passar essa mensagem ao povo de Israel e eu não sei falar, eles não me ouvirão. Impressionante que essas histórias são semelhantes, né? E eu igual falo para meus amigos, a Bíblia, falei outra vez que estava aqui, ela é um livro que se repete. A gente vive uma história repetida o tempo todo. Assim como foi no passado para esses homens difícil falar, quando receberam o chamado de Deus, para nós foi do mesmo jeito. A gente muitas vezes cria aquele costume errado de achar que as pessoas nascem sabendo pregar e sabendo cantar. Mas na verdade não. Irmão, se uma pessoa hoje faz um sermão maravilhoso porque Deus usa, foi porque ela tomou a iniciativa de um dia ir à frente pregar. Assim, mesmo quando a pessoa que canta. Para tudo tem o quê? Sua primeira vez. Irmãos, nunca é fácil. Passar a palavra de Deus, cantar, nunca é fácil. Porque quando estamos aqui à frente, não estamos aqui para benefício de nós mesmos, mas sim para repassar o que Deus quer passar a cada um de nós. O sermão primeiramente vem para quem está passando, para depois passar para a igreja. Muitos aqui se lembram que quando Adão e Eva caíram em pecado, o sistema que regia o mundo mudou. E como de costume, o Senhor sempre descia para falar com eles na virada do dia. E quando Jesus desceu ali para falar com eles, o que aconteceu? Se esconderam, né? Por que eles se esconderam? Porque tiveram medo. Então, medo e timidez são praticamente quase que a mesma coisa. Medo e timidez são quase a mesma coisa. Nós temos a natureza pecaminosa, por herdarmos, né, dos nossos pais. É automaticamente também um medo. Aqui foi cantada a música de Josué, né, que já falou a descrição do versículo, né, Josué capítulo 1, versículo 9. Abram aí comigo, Josué capítulo 1, versículo 9. Um pouquinho para frente. Josué capítulo 1, versículo 9. Mais uma vez é um chamado de Deus para o seu servo. E dessa vez para Josué, né? Josué capítulo 1, versículo 9 fala assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas e nem te espantes, porque eu sou o Senhor o teu Deus e contigo, e eu sou contigo por onde quer que andares. Amém? O Senhor prometeu estar com o quê? Com Ele, né? Em todos os momentos. Mas vamos parar para refletir um pouco. Moisés tinha morrido. E alguém tinha que assumir o cargo de Moisés. E esse alguém foi quem? Josué. Agora para pensar. Imagine que se fosse você no lugar de Josué. Irmãos, Moisés não era qualquer um, não. Moisés não era uma pessoa que você podia chegar e falar, ó, tira esse daqui e coloca outro que ninguém vai perceber. Irmãos, um exemplo que posso usar a respeito disso. Imagine que o campeonato mais aguardado do mundo é uma Copa do Mundo. Todo mundo quer ganhar. Imagine que está lá o Pelé jogando, o melhor jogador. E você está lá de reserva.
Pelé se machuca. O técnico vem, olha para você e fala, vem, você vai entrar no lugar do Pelé. Imagina a responsabilidade que é. Você vai substituir o melhor. Não é para qualquer um. Irmãos, Josué, ele estava com medo. Porque ele substituiria quem? Moisés. Irmãos, se Deus ele não tivesse retirado Moisés, no caso dessa terra, se tivesse revelado onde ele foi enterrado, o povo tinha encontrado o corpo dele e tinha adorado ele. Porque o respeito que eles tinham com ele era muito grande. Ele era verdadeiro homem de Deus. Mas só que o povo estava, o quê? O adorando até demais, né? A nível até de adorá-lo, se possível. Por isso que Deus ele teve que retirá-lo, né? E agora veio o chamado para quem? Josué substituí-lo. E Deus, ele, nesse versículo que lemos, ele já dá uma mensagem de encorajamento para ele ter coragem. Vai dar segurança? Vai, mas você tem que ir. Eu vou ser contigo. Seja corajoso, forte. E conosco é do mesmo jeito. A nossa vida, irmão, se baseia na nossa fé. Vai ter certos lugares que teremos que entrar que para nós vai parecer que é impossível. Mas se tivermos fé e a certeza que Deus está conosco, Deus ele vai nos honrar, irmãos. Assim como ele honrou Josué. E Josué, ao decorrer da história, foi um líder que liderou o povo de Israel de uma maneira tremenda. Derrubou diversos reis, né? Jericó e assim por diante. E tudo pelo poder de Deus, né? Nada pelo mérito humano. Mas ele teve o quê? Coragem e não timidez. Medo. Ellen White, ela diz o seguinte, no Patriarcas e Profetas, página 242, ela conta que é aquela situação em que o povo tinha saído do Egito. E Moisés tinha subido no Monte Sinai mais uma vez. E ela fala assim, ó. E Moisés tinha demorado 40 dias lá em cima, né? Ela fala assim, ó, não era deste caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas a sua vacilação e timidez, no momento crítico, apenas o tornou mais decididos, o povo no caso. E o tumulto aumentou e o povo cegou. Irmãos, se vocês lerem o livro do Patriarcas e Profetas, é impressionante como a senhora White ela dá uns detalhes a mais que a Bíblia não dá, né? Porque a Bíblia é um livro muito resumido a respeito da história. Se tivesse, igual fala João, se colocasse tudo aqui necessário, não caberia nos livros, né? É muita informação. E lá ela relata que quando Moisés ele subiu para o Monte Sinai, ele demorou o quê? 40 dias para descer. E o povo estava ali agoniado, né? Ah, não, a gente tem que agradecer a Deus por essa libertação. Tem que dar um jeito. E o que eles falaram? Para Arão. Arão que tinha que responder agora como o líder. Que Moisés já estava 40 dias lá em cima. Ninguém sabia se estava vivo ou se estava morto. O povo declarou que ele estava morto. Morreu. Chegaram para Arão e falaram o quê? Vamos levantar um bezerro para adorá-lo, para agradecer. E lá em White ela fala que Arão, neste momento, ele estava observando que o povo estava, sabe, disperso. E ele presenciou o povo se juntando para levantar o bezerro. E ele reparou um homem que foi contra a ideia de levantar o bezerro. E sabe o que o pessoal fez com esse homem? Dilacerar esse homem. Acabaram com o homem. Aí Arão olhou para aquilo ali e pensou o quê? Se eu for contra, o que vai acontecer comigo? Mesma coisa. Aí o povo vem, apertou ele e ele o quê? Cedeu. Permitiu que o povo adorasse o bezerro. Irmãos, naquele momento ali teve o quê? Medo e timidez de mostrar quem ele era e da autoridade de Deus. Na nossa vida é da mesma maneira. Muitas das vezes a gente se encontra em situação semelhante, igualzinho. E a gente também não professa ao Deus a quem servimos. Ficamos o quê? Calados, com medo. Continuando, ela fala assim, ó, agora é no serviço cristão, página 129. Se todos os que se acham empenhados na obra do Senhor reconhecessem quanto depende de sua fidelidade e sabe a previsão, muito maior prosperidade lhes acompanhariam os esforços. Por motivo de desconfiança e timidez, muitas vezes deixamos de conseguir dos poderes constituídos aquilo que é por direito alcançável. Deus opera por nós, quando estivermos dispostos a fazer o que pudermos e o que devemos fazer da nossa parte. Continuando, ela fala assim,
Não deve a mensagem ser proclamada com timidez, destituída de vida, mas com clareza, positividade e de maneira a despertar. Então, irmãos, temos que repassar a palavra de Deus, como ela fala aqui, de maneira o quê? Clara e positiva, para que as pessoas despertem. Porque se a gente não transmitir a palavra dessa maneira, as pessoas não irão mudar de maneira alguma. E um dos piores pecados é qual? Esse, a timidez, né? Vou pedir para que vocês abram em Marcos capítulo 4, versículo 40. Abram aí comigo, lá no Evangelho. Marcos capítulo 4, versículo 40. Aqui é uma situação em que os discípulos estão com Jesus no barco, né? E o barco está ali quase que afundando. Está um desespero, né? E Jesus dormindo. E ele diz o que aqui no versículo 40? Marcos 4, capítulo 4, versículo 40. Ele diz o seguinte: então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé, ou homens de pequena fé? Interessante que tem duas perguntas aí, né? Por que vocês são o quê? Tímidos. E por que vocês não têm fé? Irmãos, as duas perguntas é a mesma coisa. Quer dizer, a mesma coisa. Vocês lembram daquela situação em que Jesus estava rodeado ali de pessoas e jovens trouxeram um amigo coxo, né? E Jesus, ele, diante ali da aprovação, ele falou assim: o que é mais fácil? Dizer, levante e anda, ou seus pecados estão perdoados? Duas perguntas. As duas perguntas queriam dizer o quê? A mesma coisa. Se Deus falasse, levante e anda, ele já tinha perdoado os pecados dele. Estava curado. Se ele falasse, seus pecados estão perdoados, ia dar na mesma coisa também. Então, os judeus, ele tem o costume de responder uma pergunta com outra pergunta. E nós vemos aí, mais uma vez, a timidez, né? E a fé. Irmãos, a gente sermos pessoas tímidas quer dizer que não temos o quê? Fé. Muitas das vezes nos falta o quê? Fé. E infelizmente no nosso meio existem muitas pessoas que são ateus disfarçados de cristãos. Dentro da igreja. Pode ser tantos pastores como membros. Não adianta, né? Não é cargo que define quem é mais santo que quem. A timidez faz com que as pessoas tenham medo de dizer que são de Jesus, ou até mesmo de andar com a Bíblia na mão. É difícil. Eu mesmo, quando entrei na igreja, foi difícil eu criar o costume de usar uma Bíblia na mão, porque nunca tinha andado com Bíblia. E pensa, é difícil, porque você, de uma hora para outra, passar ali na sua comunidade, com um monte de jovem, você jovem, com Bíblia na mão, aí quando a pessoa bate olhando você, fala o quê? Ao crente ali, ao pastor. E para jovem, de começo, pelo menos para mim, eu achava muito estranho ser conhecido dessa maneira. E foi dito e feito. Primeira vez que me viram com a Bíblia na mão, falaram o quê? O pastor. Foi uma vergonha que, né? Mas é aquilo, para tudo tem que ter a primeira vez. Enquanto você não der o primeiro passo, as coisas não se ajeitarão. E o que acontece? Muitas das vezes nós temos medo de dizermos que somos cristãos na nossa vizinhança, na empresa e na escola. Aqui somos adventistas porque estamos com todo mundo, né? Mas e no emprego, você é adventista lá também? Não vou dizer adventista, cristão, né? Você se diz ser cristão no seu emprego? As pessoas que estão ao seu redor sabem que você é da igreja? As pessoas da sua escola sabem que você é cristão? Muitas das vezes, sabe o que a gente faz? A gente não conta, sabe por quê? Porque se a gente errar, a gente vai ser cobrado. Muitas das vezes a gente não gosta de ser o quê? Cobrado. Porque quando a gente cai, a pessoa fala: você não é da igreja? Poxa, está errado isso aí que você está fazendo. Você é da igreja. E muitos se escandalizam com isso daí, né? Só que a gente sabe que ser cristão vai exigir o quê? Renúncia. Irmão, estarmos aqui na igreja não é parque de diversão, né? Não é brincadeira. Nós temos que renunciar ao nosso eu todos os dias. O nosso maior inimigo não é Satanás, não é o nosso próximo, é nós mesmos. Porque dependendo daquilo que você já se alimenta,
vai fazer com que você caia. A Bíblia diz em outro versículo, fala assim que o coração, ele é cheio do quê? Daquilo que a gente alimenta. Tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você dedica tempo, vai definir o que você vai ser. A boca fala, do coração está o quê? Cheio. E o coração quer dizer o quê? A mente. A sua mente. A sua boca vai sair daquilo que a sua mente está cheia. Se estiver cheia de coisa que não presta, vai sair só coisa que não presta. E muitas das vezes nós somos tímidos porque temos medo de confessar para o mundo que somos cristãos e que servimos a um Deus. Fazemos qualquer coisa. É engraçado que quando é para benefício nosso, né? Nós faz de tudo, né? Quando é benefício para a gente faz de tudo. A gente não tem medo de dizer, eu sou dono daquela empresa, ó, tá vendo quando tá dando lucro para mim? Fui eu que fiz isso e aquilo. Aquela tal coisa ali que eu tenho, foi pelos meus esforços, por causa disso e daquilo. Nossa, a gente fala com orgulho, né? Mas por que quando é necessário a gente revelar a respeito da fé que professamos para o mundo, a gente tem medo e timidez de falar? Porque nós temos medo do que de ser cobrados. Tanto, né, no serviço, no emprego, na faculdade, como nas redes sociais também. Muitas das vezes, nas redes sociais, muitas pessoas olham a nossa rede ali e definem a gente como uma pessoa do mundo. Porque não vê nem um pingo de não vê versículo bíblico, não vê foto na igreja, não vê nada. Porque não divulgamos, né? Temos medo. E aquilo, rede social, está trazendo prejuízo muito grande para muitas pessoas. Mas se ela for usada da maneira correta, ela também pode alcançar muitos. Prova disso foi os vídeos que vimos aqui. Pastor Enéas, eu lembro dele. Antigo, hein? Comecinho também, quando entrei na igreja. A internet faz com que a gente consiga se aproximar de pessoas que estão talvez de outro lado do mundo, mas usado que da maneira correta, maneira certa. Então, o que acontece? Nós temos que professarmos a respeito de quem servimos, tanto seja na empresa, na escola, nas redes sociais, onde quer que você esteja, devemos confessar a quem servimos, com certeza e com clareza. Tanto para os nossos vizinhos também ao redor, como assim por diante. Eu lembro que uma vez o pastor, não no nosso distrito lá de Pereira, comentou que lá no condomínio dele, ele foi fazer uma oração para os vizinhos lá de onde ele mora, e os vizinhos deles não sabiam que ele era pastor. Eu fiquei pensando, né? Nossa, eu tenho quase certeza absoluta que tem muitos pastores que moram em condomínios que a maioria ele não sabe que ele é pastor. E muitos evitam até falar que é pastor, sabe por quê? Por causa da cobrança. Imagine para você, se é um pastor, mora num condomínio, chega lá e fala, eu sou pastor. A partir do momento que você abriu a boca e falar que você é pastor, as pessoas já vão te ver diferente. Um fora que você der, pode resultar no quê? Na perdição de muitos. Aí vocês param para imaginar, Moisés estava liderando mais de 1 milhão de pessoas. Irmãos, é muita gente. Imagine para ele administrar 1 milhão de pessoas, cada uma com um problema. É fácil? Se não fosse o seu sogro vir e falar, ó, você tem que nomear outros líderes aí para poder administrar, ele tinha vivido a vida inteira dele administrando todo mundo. E ao mesmo tempo virar um fardo para ele, virar para o povo. Porque ele tinha que pegar de um em um para entrar na tenda e o povo tinha que ficar sentado aguardando a sua vez. Imagine a tortura que era, hein? Como eu estava dizendo, em nosso meio existem muitas pessoas que são ateus. O que é ateu? É uma pessoa que não crê em Deus. Mas nós podemos professar com a boca que cremos, mas não mostramos com as atitudes. Em outro versículo fala o quê? Que muitos naquele dia me dirão o quê? Nós não curamos em teu nome? Não demos estudo bíblico? Não levei fulano para a igreja? Não fiz isso e aquilo? Tá, você estava falando com a boca, né? Mas sua atitude, como é que estava? Existem muitas pessoas ao nosso redor que não sabem que somos cristãos, como eu estava falando, por causa da nossa timidez. Temos medo de professar. Abram em 1 João 2:23, perto do Apocalipse ali. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23. Irmãos, temos que conversar quem servimos.
independente da cobrança que vier em cima de nós. Olha o que fala aí, em 1 João 2:23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o quê? O Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o quê? O Pai. Irmãos, se ficarmos nessa ideia de ficar negando a Deus aqui neste mundo, o outro versículo também parecido com esse fala que Ele também nos negará naquele dia. Se você tem vergonha de professar que você é cristão e que você ama Jesus, como que Deus vai poder te redimir quando Ele voltar? Porque nós temos vergonha de confessarmos que somos cristãos, né? Por quê? Porque temos medo da cobrança que o mundo joga sobre nós. E Satanás, ele é astuto, porque quando a gente confessa que é da igreja, é um negócio impressionante. Faz um teste para você ver. Chega numa pessoa próxima de você que não é da igreja. Fala do sábado. Na hora vai se levantar um ou outro ali que está de longe para querer debater com você. Por quê? Porque Satanás levanta pessoas para diminuir o evangelho. Se você não tiver conhecimento bíblico, você vai ficar no chinelo. Satanás vai vir, ó, caso a ideia contrária da Bíblia, assim como ele fez com Jesus, né, no monte, mas Jesus venceu ele através da palavra. E você não vai ter argumento para poder mostrar na Bíblia, porque não tem conhecimento. E Jesus, ele fala, o meu povo perece por falta do quê? Não tem como a gente chegar no céu sem saber, Jesus, quem é o Senhor? O que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? Cai de balão, né? Como a gente fala. A gente tem que conhecer a quem servimos, para saber para onde vamos. Está na hora de a gente acordar, irmãos, para a vida, antes que seja tarde demais. Temos que mudar essa maneira de agir, temos que tirar essa timidez e a covardia que temos. Nós muitas vezes esquecemos que o Espírito Santo tem dado diversos dons para nós. Tem pessoas que têm 2, 3, 4, 5, 6, só que muitos fazem o quê? Enterram o dom. Por quê? Tem timidez, né? Tem medo. Muitas pessoas falam bem e têm medo, talvez, de ajudar na comunicação para fazer um teste para ver se, né? Se ajuda o departamento. Muitas pessoas pregam bem, mas têm medo, não se acham capazes. Mas é aquilo, irmãos, quando estamos aqui à frente, não é nós que estamos por aqui mesmo, mas é Deus que está falando através de nós. É isso que muitas vezes a gente se esquece. A gente olha para o mensageiro, fica olhando para o mensageiro e se esquece que quem está usando é Deus. Irmãos, eu posso estar aqui à frente falando um monte de palavra bonita. Se daqui uns minutos ou outros eu sair e fazer um monte de coisa errada, muitas pessoas vão avaliar, vão negar a mensagem que foi fala. Porque se esquece que foi Deus que falou, mas também se esquece que o ser humano é falho. Infelizmente, essa semana nós tivemos uma notícia aí triste de um pastor, né, nosso, que é um homem de Deus, mas infelizmente deixou o cargo. Não sabemos o porquê, mas oremos por ele, né? Irmãos, em outra passagem a gente fala que quanto maior for o seu cargo, mais sutis vai ser as tentações de Satanás para cima de você. Por que ele faz isso? Porque dependendo de algo que você faça, que o Espírito Santo te use, você vai atingir muitas pessoas. Por isso Satanás vai querer te derrubar de qualquer jeito. Ser pastor no tempo que a gente está vendo hoje, não é tarefa fácil. E não só pastor, como membros também, irmãos. Não é tarefa fácil. Principalmente para nós, adventistas do sétimo dia. Então está na hora, irmãos, de a gente usar os nossos dons para o ministério do nosso Deus, para que mais pessoas se acheguem e façam parte do povo de Deus. Confesso que a igreja aqui está muito bonita, né? Muitos rostos novos que eu não conheço. Mas, pessoal, está na hora da gente se mexer, está na hora de a gente usar o nosso dom. Irmãos, o dom nosso não se resume só em pregar e cantar. Se você sabe costurar, isso daí já é um dom. Se você sabe mandar uma mensagem de conforto todos os dias, já é um dom. O nosso dom está ligado a diversas coisas, irmãos. A gente muitas das vezes fica olhando só para aquilo que a gente acha que é o maior. Pregar, para mim, é o número 1. Né? Cantar, o número 2. Mas não é assim, irmãos. Se você é aquela pessoa que faz a sopa da asa para as pessoas entregar, já é suficiente, irmãos. A igreja ela é um corpo. E se uma parte do corpo estiver debilitada, o corpo não consegue permanecer saudável. Irmãos, está na hora de a gente usar os nossos talentos e os nossos dons. Se a gente enterrá-lo, como diz em uma parábola, o nosso dom será tirado e dado para outro. Por isso que temos que usar os nossos dons para a causa de Deus. E se necessário, irmãos, use apenas palavras simples para fazer a diferença na vida das pessoas. Transmita o amor. Muitas das vezes temos medo de errar
Por quê? Porque a gente tem timidez e medo. Eu era uma pessoa muito negativa antes, sabe? Eu pensava comigo, tudo que eu faço está errado. E pior que era, sabe? Quando você cria esse pensamento que tudo que você faz dá errado, aí você está andando, chuta o chão, já sabia, deu errado. Você está andando, tropeça. Aí você chega, algo se grudou no cabelo, sabe? Aí a gente tem uma palavra que define esse tipo de coisa que eu não vou falar aqui. E a gente acha que a vida nossa, sabe? Uma vida azarada. Tudo dá errado, tudo dá errado. Uma pessoa tímida acha que é assim, que tudo dá errado. Por isso que muitas vezes não vai para frente. Por quê? Porque se eu for lá na frente eu vou gaguejar, vai dar errado. Se eu for lá, meu cabelo vai bater o vento, vai dar errado, né? A roupa vai estar amarrotada. Muitas vezes a gente pensa dessa maneira. Mas a gente se esquece que o ser humano é falho. Todos nós erramos. Não tem quem não erre. Criamos aquele pensamento de que eu não posso errar, né? E colocamos uma carga a mais sobre as costas. Daí surge o pensamento de que eu tenho que ser perfeito em tudo. E tem como ser perfeito em tudo? Não tem como ser perfeito em tudo. Não dá, irmãos. Só atingiremos a perfeição quando Jesus voltar e formos transformados. Todos nós erramos. Em momentos de dificuldades, muitos têm timidez, né, de comunicar à igreja de que ela está precisando de ajuda. Isso é verdade mesmo. Existem muitas pessoas ao nosso redor que estão precisando de ajuda, mas ficam quietas porque têm medo, né, de chegar no irmão e falar, estou precisando de ajuda, tenho que entender como você me ajudar. E, infelizmente, essas pessoas elas vão perecendo. E, infelizmente, a igreja não sabe, porque não dá para a gente, né, prever que a pessoa está precisando de ajuda. Por isso que o diálogo é tudo, irmãos. Temos que nos conhecer mais e mais a cada dia. E por guardarmos para nós nossas dificuldades, nós acabamos sendo falsos com as pessoas. Não somos sinceros. A pessoa pergunta para você se está bem, aí você fala o quê? Estou. Mas você sabe que você não está bem. Você está mentindo. O segredo é se conhecer diante das situações da vida, para assim podermos vencer a timidez. Então você precisa se conhecer você mesmo primeiro, para que assim você possa vencer a sua timidez. O segredo é se conhecer. Irmãos, para muitos eu conheço muitos jovens que são tímidos, até demais. Tem uns assim que eu olho e fico, nossa, muito tímido, não fala nada. Você tem que forçar para sair a água da rocha ali, viu? Mas eu também já fui muito tímido. E uma coisa que ajuda bastante a você vencer a timidez é você usar um dom, algo que você saiba fazer. Um exemplo, por exemplo, se você é uma pessoa que toca violão, procure tocar violão no meio de umas pessoas que você não fale, não converse. Porque quando as pessoas olharem que você toca violão, vai criar um assunto ali, o assunto ele cria sozinho. Sabe, você não precisa abrir a boca. E uma coisa que eu passei semelhante à timidez foi quando eu fui para o ensino médio. Nossa, foi uma coisa muito difícil. Saí do fundamental, comecei no ensino médio, outra escola, outras pessoas. A minha lista, sabe, metade da pessoa da minha escola foi para outra escola, eu fui parar para uma mais próxima sozinho. De manhã, fui parar numa escola que não conhecia ninguém. Aí, como de costume, eu sempre fazia assim. Primeira semana de aula eu não ia a semana inteira. Na segunda eu ia, porque a primeira semana era muito conversinha, não tinha matéria. Cheguei na minha sala, sala lotada, 50 e poucos alunos. Aí não tinha carteira. Aí eu fiquei, vixe, e agora? Aqui na minha outra escola, que era da prefeitura, não faltava carteira. Aí meus amigos falavam assim, ó, você vai ter que ir na outra sala buscar carteira. Pensa no medo que foi. Chegar na outra sala, abrir, não conhecia ninguém, e falar, vou pegar a carteira e pegar aquela carteira nas costas com cadeira e levar para outra sala. Nossa! Aí eu olhando, achei uma carteira no fundo, sentei lá. Aí fiquei. Irmãos, eu fui ter o meu primeiro celular no primeiro ano, com 15 anos. Eu nunca tive um celular. E eu não tinha celular, ficava lá na sala, não tinha professor, não tinha nada, e ó, ficava olhando para o relógio, e a hora não passava. E não conversava com ninguém, todo mundo se conhecia, não falava com ninguém. E era um fardo muito grande. Chegava em casa, dava aquele alívio, sabia que no outro dia tinha que estar na escola, e não falava com ninguém. Só fui falar com os pessoal no último semestre lá, praticamente. Bimestre, quer dizer. Só que no ano seguinte já era tudo diferente, né? E uma coisa que me ajudou bastante nesse ano que eu tive dificuldade foi o futebol. Quando eu tinha educação física, eu jogava bola com os meninos ali e todo mundo se entendia. Porque ali não tinha timidez. Porque é fácil, você chega, juntou o time ali, conversou, ou joga assim, se é bom, já era. Criou um diálogo fácil, você não precisou abrir a boca. E uma dica para vencer a timidez é justamente essa. Procure algo que você saiba fazer de melhor.
e use esse meio aí que você vence a timidez rapidamente, fácil, sem precisar abrir a boca ou ficar puxando muito assunto, né? Que é muito difícil. E a timidez, ela cria o quê? Um muro, uma divisão na nossa vida. E para a gente vencer a timidez e derrubar esse muro, é difícil, irmãos, não é fácil. Mas é possível sim. Em 2 Timóteo 1,7, aí fala que Deus ele nos deu o seu espírito e o autocontrole. Abram aí para vocês voltar um pouquinho para trás, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus ele nos deu o seu espírito e o autocontrole. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito do quê? Exatamente, mas de poder, de amor e moderação. Irmãos, timidez, medo, tudo vai levar ao quê? A covardia. Deus ele nos deu o quê? Um espírito de amor e autocontrole. Devemos ter controle de quem somos, do que vemos e ouvimos e fazemos. Eu não estou me referindo, irmãos, agora mais a cantar ou pregar. Agora eu vou focar para um pouco diferente a respeito da timidez, né? Vocês lembram daquela situação em que Jesus estava no Getsemane com os discípulos? E neste momento Judas estava sendo comprado por meras moedas, e ele entregando o seu Senhor. E Judas estava vindo com o exército. E os discípulos estavam ali com Jesus no Getsemane. E Judas ele veio com cerca de 20 soldados. E ele disse o quê? Aquele que eu beijar, esse é o quê? É o Cristo, né? O Jesus. Nesse meio tempo que os 20 soldados vieram, um dos discípulos ali já estava pronto, já sabia, né? Parecia que já sabia que os soldados iam vir. E quando o exército veio para pegar Cristo, o que Pedro fez? Sacou uma espada e na orelha de Malco. Aí você para pensar, será que Pedro, quando ele sacou a espada ali, ele queria acertar a orelha do soldado? Eu acredito que não. A ideia dele ali era tirar a vida do rapaz, né? Mas, como acho que o rapaz foi mais perto, pegou na orelha. E uma coisa interessante ali, que naquele momento Jesus ele dá uma advertência para Pedro, né? Ele fala que se ele quisesse se salvar, ele tinha chamado um exército de anjos que livrava ele daquela situação. Mas no momento que perguntaram, quem é o Cristo? Que Jesus ele respondeu, sou eu, o que aconteceu? Todos os soldados caíram como mortos. A comunhão de Jesus era tão grande que através de uma palavra ele derrubava um exército inteiro. Quando Jesus ele disse, sou eu, o exército caiu como morto. E quando ele disse, sou eu, ele quis dizer o quê? Que ele estava se entregando por vontade própria. Não queria guerrear com eles, só se entregou, simples. E o que acontece? O interessante é que Pedro, ele sozinho voou para cima de 20 soldados. 20. Um só. É um homem corajoso, né? Quem que teria coragem de enfrentar 20 soldados? Tem que ter coragem. Só o que acontece? No decorrer da história, um pouco mais para frente, abram aí Mateus 26. Mateus capítulo 26. Versículo 69 e o 70. Aí diz o seguinte: está aqui em negrito, né? Pedro nega a Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximou-se uma criada. Em outras versões temos que é escrito mulher, né? Ou uma jovem. Ele disse, também tu estavas com Jesus o Galileu? E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que vocês dizem, né? Aí vocês param para analisar um pouco. Um homem só lutou contra 20 soldados. Agora uma mulher só fez ele o quê? Fugir. Uma mulher só fez com que ele, sumisse
com a simples pergunta: você, né, está junto com Galileu? Impressionante, né, que com 20 soldados o cara vai para cima, mas quando a mulher chega e pressiona ele, ele desaparece, some. Apenas uma pergunta de uma menina fez com que Pedro fraquejasse, tivesse timidez. O que faz uma pessoa enfrentar algo tão difícil e ao mesmo tempo ser covarde diante de uma menina? Temos medo de dizer quem somos, aí daí inventamos um monte de coisa só para não dizer a verdade. Por exemplo, nós sabemos que dizer a mentira não convém com o cristão. Só que o que a gente faz muitas das vezes? A gente diz a verdade, só que de uma maneira meio que errada. Por exemplo, um exemplo. Digamos que eu seja professor, né, no caso de teologia, e também sou formado em teologia. Então tenho o quê? Sou formado em 2 áreas. Professor e o quê? E teólogo, né, pastor. Aí alguém chega e fala para mim: você trabalha com o quê? E eu estou exercendo o cargo de pastor. Aí muitas das vezes, em vez da pessoa falar eu sou pastor, porque sabe que se falar hoje em dia o que acontece? As pessoas pensam o quê? Ah, então você tem dinheiro, porque a igreja rouba. Só que a gente tenta disfarçar com a mentira, sabe? Aí chega e fala assim: eu sou professor. Porque se olhar no currículo dele, vai lá constar que ele é formado como professor. Mas ele está exercendo o cargo de professor atualmente? Não. Então isso é uma mentira disfarçada, irmãos, que muitas vezes a gente faz. Em vez de falarmos a verdade daquilo que estamos fazendo, nós falamos algo que a gente fez antes para ocultar aquilo que estamos fazendo, para as pessoas não olhar para a gente e cobrar a gente. Isso daí já entra o quê? A questão da timidez. Temos medo de confessar para o mundo que servimos a Deus. Porque o mundo, ele cobra, o mundo exige. Salomão diz, né, que aquele que muito sabe, muito é cobrado, irmãos. Se você sabe de muita coisa, aí que você vai ser cobrado mesmo. Porque aquelas tipo de pessoa que sabe de tudo, não de tudo, né? Porque ninguém sabe de tudo, a não ser Deus. Que tem muita informação de muita coisa, sabe bem que tem determinados locais que não pode ir, porque ali tem influências ruins. Tem certas coisas que você não pode assistir, porque vai dar influências ruins. Tem certo tipo de pessoa que você não pode andar, porque vai te influenciar para coisas ruins. E a nossa vida toda se resume nisso, né? Em escolhas. Tudo que você faz, deixa de fazer, se resume em escolhas. Você é baseado naquilo que você faz, naquilo que você escolhe. Tem um outro versículo que diz que da mesma boca que sai a bênção, também sai a maldição. Infelizmente, muitas pessoas agem dessa maneira. Proferem bênçãos, mas ao mesmo tempo maldição. Foi como foi falar aqui à frente, não tem como você plantar uma árvore para crescer maçã e dar banana, não tem como. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para servir 2 senhores, ou é um ou é outro. Ou a Deus ou ao dinheiro. Ou ao sábado ou ao domingo. Ou é um ou é outro. Irmão, Satanás, ele está usando todos os meios, todas as ferramentas que ele tem em mãos para derrubar o povo de Deus. Todas. Ele não perde tempo. Durante essa semana, o pastor estava pregando lá da associação, e ele dizendo que em um determinado momento ele tinha estacionado o carro dele em um determinado local lá, e tinha um morador de rua na rua, assim. E muitas vezes a gente não dá nada, né, morador de rua. E esse morador chegou nele, falou o nome dele, ele achou estranho, como que esse cara sabe meu nome, né? Falou, pastor. Aí falou para ele, eu odeio você. Eu odeio você e todos os pastores da igreja Adventista do Sétimo Dia. Simples. Irmãos, quem que estava falando através desse mendigo? Satanás, irmãos. Simples, Satanás. E Satanás não só odeia pastores, não. Não é só pastores que ele quer derrubar. Quer derrubar todo mundo. Quer derrubar todo mundo. Se a gente não for vigilante a respeito daquilo que temos priorizado na nossa vida, nós iremos cair. A Bíblia já fala que a gente tem que tomar cuidado para não cair. Por quê? Porque Satanás, ele está como um leão em volta de nós. Nós somos um povo diferenciado do mundo, irmãos. Nós conhecemos a verdade
Nós temos todos os meios necessários para saber para onde a gente tem que ir. Se para você acha que a Bíblia não está sendo suficiente para você, lê o Espírito de Profecia, que vai ser. Tem dúvida da Bíblia? Lê o Espírito de Profecia. Tem a série Conflito. Ali é a história toda da Bíblia, toda. Lê tudo. Lê tudo aquele livro ali. E a Bíblia ao mesmo tempo, que você vai entender o que eu estou falando para você. Você vai ter a informação completa, você não vai precisar de pastor para te explicar nada. Existem coisas na Bíblia que a Bíblia não dá detalhe, mas o Espírito de Profecia explica. Ah, o homem relou na arca, morreu. Mas Deus é injusto? Ah, deram risada da careca de Eliseu. O urso veio e comeu as crianças. Oxe, mas Deus é... Cadê Deus de amor? Irmãos, leia o Espírito de Profecia. A gente está vivendo no tempo do fim. Temos que nos preparar. A timidez, o medo, infelizmente tem tomado o coração de muitos. Muitos de nós não estamos prosseguindo por causa do medo e da timidez. Muitas vezes o chamado vem para a gente ir até o nosso irmão levar a mensagem. Mas a gente sempre inventa o quê? Desculpas, eu não tenho tempo. Né? Para não falar que está com medo, né? Eu não tenho tempo, está muito corrido, estou muito cansado. Estou muito isso, estou muito aquilo. Não temos tempo para Deus. Engraçado que Deus ele teve tempo para a gente, né? A gente 24 horas não tem tempo para nada. E se um dia fosse 72 horas, ia ter tempo? Não teria tempo do mesmo jeito. Se fosse 48 horas, não teria tempo do mesmo jeito. A nossa desculpa é que a gente não tem tempo. Mas se vocês for parar para pensar no que Jesus fez, ela fala, Deus ele se importou com o mundo que é uma poeira no espaço. A terra é uma poeira no espaço. Aí você para pensar, Jesus regendo o universo inteiro, administrando todos os planetas e criatura. Decidir de uma hora para outra deixar tudo para trás para vir para uma poeirinha no espaço chamado Terra, nascer como homem e morrer pela humanidade. Ele era a única pessoa que podia dizer que não tem tempo. Porque vocês acham que os arquivos dele ali não é cheio? Ele tem que administrar tudo, irmãos. Tudo. Sem ele as coisas não vão para frente. Mas o que ele fez? Ele deixou tudo de lado. Por amor a mim e a você, vim nascer em uma criatura chamada Maria. Um negócio que a ciência não explica. Um criador nascendo de criatura. E sendo educado pela criatura. Impressionante. Irmãos, outra história que se enquadra a respeito da história de Pedro é de uma pessoa bastante conhecida também. O nome dessa pessoa se chama o quê? Elias. Irmãos, Elias, ele lutou ali contra 800 profetas de Baal. 800, irmãos. É muita gente, 800 pessoas. Só que o impressionante que na hora dele guerrear ali com o povo, ele foi com tudo, né? O Deus que fizer o fogo descer aqui é Deus. Foi assim. Ele não ficou orando ali durante 2 horas para o fogo descer, né? Chegou, clamou, o fogo veio. Foi assim, rápido. Deus respondeu. Só que o que acontece? Depois de tudo isso daí que ocorreu, ele foi com Acabe de volta para o reino. E ele encontrou uma mulher lá, né? Uma mulher. Como que é o nome dessa mulher? Jezabel. E o que ela falou para ele? Ela ameaçou ele, né? Do que? De morte. E o que ele fez? Fugiu. Como que um cara lutou com 800 profetas de Baal, venceu, foi honrado, né? E agora uma mulher chega, uma ameaça e ele foge. Sumiu, desapareceu. Sumiu. Ele correu por causa do quê? Da covardia, irmãos. Só que Deus, ele teve que ungir outra pessoa para fazer o trabalho que ele não fez. Elias, ele fugiu, mas o trabalho tinha que ser feito. E Deus, ele teve que levantar outra pessoa. Geu, o nome dele. Para dar um fim nessa história. E Geu, ele foi eleito para uma missão que Elias tinha caído e chamado. E que missão que foi essa? Ele teve que chegar lá e colocar ordem na situação ali, né? Chegou e falou, ó, Jezabel. Jezabel estava em cima, ele embaixo. Falou, ou você se joga daí e morre, ou eu subo aí e jogo você. Simples. E Elias já tinha profetizado que quando ela morresse, os cachorros lamberiam o quê? O sangue dela.
porque era uma mulher muito ruim. E Jeú ele fala para a pessoa que estava do lado de Jezabel: joga ela. E jogaram ela, ela morreu. Impressionante que Elias ele fugiu, porque ele teve medo. Mas Deus teve que levantar o quê? Outra pessoa para fazer o trabalho que Elias tinha que ter feito. Irmãos, se a gente for covarde a respeito da obra de Deus, do trabalho de Deus, você pode até ser, você pode fugir, você pode ir para onde você quiser. Deus ele não depende de mim e de você, para a casa dele concluir. Porque enquanto você está negando o chamado, Deus ele levanta outro. Irmãos, o povo de Israel foi o povo designado para o trabalho de passar a mensagem para o mundo inteiro, mas eles recusaram esse chamado. O chamado foi passado para outras pessoas, que no caso somos nós, né? O Israel espiritual. Devemos entender o seguinte: se a gente não priorizar as coisas de Deus, se a gente fugir no momento que a gente tem que ser firme para fazer o trabalho, Deus vai levantar outro para substituir a gente. Irmãos, a igreja hoje está cheia. Mas o que acontece? Salvação é individual, depende de cada um de nós. Se você fraquejar, se você não for firme, outra pessoa vai vir para pegar o seu lugar. Existe a igreja visível, que somos nós, e a igreja invisível, que está aí fora. Talvez você olhe hoje para as pessoas do Candomblé, você não vê esperança. Mas Deus olha e vê esperança, porque ali tem pessoas que vão vir para preencher o lugar de muitos que estão aqui dentro. E que você não seja esse tipo de pessoa, irmãos. Que façamos parte do povo remanescente de Deus, amém? Que possamos permanecermos firmes, Senhor, diante das diversidades. Elias, ele tinha caído, né, através do chamado, e ele não cumpriu, ele fugiu. E a causa depois dele, né, a causa sempre ela vai continuar, seja comigo, com você ou não. Nós temos essa missão e fomos chamados para fazer a vontade de Deus. E a pergunta que eu quero finalizar com vocês, irmãos: qual tem sido o meu e o seu papel aqui nesse mundo? Responda na mente de vocês. Qual tem sido o meu e o seu papel aqui nesse mundo? Lembra no versículo que lemos? Jesus aí falou assim: por que vocês estão tímidos? Vocês não têm fé? Qual que é o propósito nosso de estarmos nesse mundo? Estamos aqui apenas por viver? Para conseguir uma casa, um emprego e morrer, envelhecer, ter filhos? Uma vida vegetativa? Ou estamos aqui com um propósito, sabendo que essa vida é passageira? O tempo passa. Hoje você é jovem, amanhã você é velho. Irmãos, nós temos que saber administrar bem o tempo que temos em mãos, as pessoas que estão ao nosso redor. Porque hoje a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa que está ao nosso lado, que amanhã depois, ou nunca mais nós teremos a chance. No céu haverá muitas surpresas, irmãos. Haverá pessoas que você irá ver lá, que serão atingidas por uma simples palavra que você falou, que você não deu crédito nenhum. Nenhum. Às vezes uma mensagem que você posta todo dia da Bíblia lá, alcance 3, 4 pessoas que para você acha que não está alcançando ninguém. Mas está alcançando. Por quê? Porque nós somos mero instrumento na mão de Deus. Só apenas faça, joga a semente, o Espírito Santo vai regar lá e vai crescer. Você pode dar o estudo hoje, a pessoa não pode batizar hoje, mas a sua parte você fez. O Espírito Santo faz a dele. Jamais force alguém a vir a Deus, irmãos. As coisas não são forçadas. As coisas são trabalhadas com sinceridade. E também com paciência, amor e mansidão. Que Deus ele possa abençoar cada um de nós. Que possamos ter esse foco na nossa mente. E a certeza do motivo de estarmos na igreja e o porquê aceitamos sermos cristãos. Que Deus ele abençoe cada um de vocês. Né, vai ter mensagem musical? Está chamando aqui à frente a pessoa que irá louvar o nosso Deus.
vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que um vazio quer tua vida contornar. Mesmo assim tu deves ir com Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende sua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, sim, juntos andar. Muitas são as lágrimas que expressam tua dor. Da luz em tua luta revelam teu sofrer. Mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega a tua vida e vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim. Amém. Olá, amigos, queridos irmãos. Estou passando aqui para desejar a vocês todas as felicidades, meus parabéns. Não é todo dia que nós completamos uma década, eu sei, mesmo através de lutas, mas com muitas bênçãos e muitas vitórias concedidas pelo Senhor Jesus. Meus parabéns a todos, que Deus continue abençoando vocês. Eu agradeço a Deus porque eu faço parte também um pouquinho dessa história. Deus continue guiando os passos de vocês e que nesse dia vocês possam comemorar todas as bênçãos concedidas pelo Cordeiro. Feliz sábado e um abraço a todos. Irmãos, foi como eu disse, que tenhamos a certeza da decisão que tomamos de estarmos aqui, servindo ao nosso Deus. Que diante da situação em que nós nos encontramos no mundo, que não tenhamos medo, timidez ou covardia de confessarmos ao Deus a que servimos, amém? Pedir para que vocês fiquem de pé, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Tem um versículo que fala, irmãos, que nós devemos estarmos prontos para o quê? Para confessarmos ao mundo a respeito da fé da qual servimos e da qual conhecemos. Pessoas virão e perguntarão para você a respeito do seu Deus e o motivo do qual você está na igreja. E nós temos que saber instruir essas pessoas. Então, irmãos, se alimentem todos os dias do estudo da palavra de Deus, do estudo da lição da escola sabatina,
e do espírito de profecia, irmãos. Pode ter certeza que se você se revestir da armadura todos os dias, Satanás ele jamais vencerá nenhum de nós. Amém? Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado. Estarmos reunidos, Senhor, na sua casa. Obrigado pela palavra que o Senhor tem nos deixado, Senhor. Obrigado por esse guia, por esse instrumento que tem nos fortalecido e nos direcionado todos os dias da nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por tal bênção que o Senhor tem nos dado. 10 anos, Senhor, se completa, Senhor, que o grupinho aqui tem permanecido na região do Vila Aurora, Senhor. Sabemos, Senhor, que durante esses 10 anos a sua mão tem conduzido, Senhor. Pessoas têm sido alcançadas, muitos têm conhecido a respeito do seu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada fruto, cada pessoa que aqui se faz presente, Senhor, através desse trabalho. Obrigado pela atuação do Espírito Santo, Senhor. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Senhor, eu peço uma bênção especial a cada um aqui presente. Que possamos ter um sábado, Senhor, abençoado. Possamos deleitar-nos em Ti, Senhor. Que venhamos esquecer do nosso eu. Que esqueçamos, Senhor, dos trabalhos, dos estudos. Que venhamos deixar tudo de lado, Senhor. Que o nosso foco nesse dia seja inteiramente em Ti, Senhor. Que o Senhor seja o foco, a direção nossa, Senhor. Perdoe os nossos pecados, esteja conosco. É o que pedimos, Senhor, no santo nome de Jesus. Desde já te agradecemos. Amém.